Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat sobre estratégias quantitativas. Quem estiver assistindo, me dá um ok aqui, está tudo em ordem, se o som está em ordem, está tudo correndo bem. Hoje o Collor não fez o fechamento, então a gente entrou um pouco mais cedo aí. Na verdade, entrei um pouco mais tarde do que eu queria, porque eu acabei de instalar o Shark aqui no computador, a versão nova, e eu estava, para variar, apanhando um pouco ou muito, apanhando muito ainda, mas acho que deu para instalar direitinho aqui. Eu vou tentar fazer um comentário de fechamento nesses primeiros momentos aí, só para o pessoal órfão aí, órfão do Collor, que não vai ter o comentário de fechamento hoje. Os primeiros 10, 15 minutinhos a gente vai comentar algumas coisas, comentar algumas ações aí, alguns ativos que, como no dia de hoje, como se comportaram no dia de hoje, e depois a gente entra no bate-papo, naquele bate-papo filosófico, comportamental, financeiro que a gente sempre faz todas as quartas-feiras às 17h20. Sejam todos bem-vindos. Já existem algumas perguntas, o pastor colocou alguns papéis para a gente dar uma olhada. Como a gente sempre fala, eu não sou analista, eu sou simplesmente um curioso no assunto, e minha especialidade são estratégias quantitativas aqui no escritório, e a gente faz o programa de estratégias quantitativas toda quarta-feira. Mas excepcionalmente hoje, como o Collor não fez, que é véspera de feriado, por esse motivo eu estou começando o meu bate-papo mais cedo, e por esse motivo dá pra gente dar uma olhada nesses papéis assim, falando muito dentro da nossa filosofia. Não sou Collor, não sou um analista gráfico assim tão bom, vamos dizer assim, mas pro pessoal que hoje ficou órfão aí do Collor, a gente vai dar uns pitacos aí na história. E além do que, como é véspera de feriado, para o pessoal que quer sair mais cedo também, eu comecei o chat um pouco mais cedo para liberar a galera da viagem. Para quem for viajar, já consegui um pouco mais cedo. Se bem que aqui em São Paulo não adianta nada sair mais cedo, né? Porque tá todo mundo pensando em sair mais cedo. Sinta-se à vontade, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente está aqui para tentar responder, para tentar ajudar vocês, mesmo em véspera de feriado. Tá tudo em ordem. Eu vou, sem mais delongas aqui, eu vou passar pro gráfico aqui, que eu tinha ajeitado ele, mas ele se desajeitou sozinho. Vamos lá. Deixa eu ver se ele tá em ordem aqui. Beleza, acho que eu... Como eu disse, eu estou apanhando do Shark. Então é o seguinte, já que o Shark não está em ordem, eu vou tentar fazer o comentário aqui usando um outro software que eu tenho, só para não deixá-los na mão, porque realmente não é possível o que acontece aqui. Eu apanho muito, mas eu apanho muito do software, mas vamos lá, não tem problema, a gente dá um jeito. Pronto. O Shark aqui cismou de não funcionar agora. Então esse aqui é o gráfico do Ibovespa no diário, né? Hoje a gente teve uma movimentação bem negativa aqui, né? A perda de um suporte imediato, mas imediatamente a gente também está fechando próximo, ou chegou a testar esse suporte um pouco mais longo, né, dos 56 mil pontos, que eu sempre falo, 56 e uns quebrados. Esse é o suporte um pouco mais longo e principal, eu diria aqui, mas para qualquer criança, para qualquer pessoa que olha isso aqui, é nítido que o Ibovespa está numa tendência de baixa no diário, no curto prazo aqui, né, desde do meio de setembro, mais ou menos, desde o topo aqui dos 63 mil pontos, 63.300 pontos, fazendo movimentações descendentes, repiques, perda de suporte, repique, perda de suporte. Agora está no momento de decisão. A perca, né, desses 56 mil pontos aqui pode trazer o Ibovespa para próximo dos 52 mil pontos, hipótese já aventada nos outros chats de estratégias quantitativas que a gente conversou. Tem um suportezinho fraco aqui
nessa zona dos 56.200, né, que tem um topo, um fundinho, mas realmente o principal é nesses 56 mil pontos, também com topos e também com o fundo anterior principal, que é onde ele está testando agora. Já dá para desenhar mais ou menos esse canalzinho de baixo aqui, que pode indicar a próxima parada do Ibovespa aqui nos 55.200 e depois os 52. Num prazo um pouco mais longo, se a gente colocar no semanal aqui, a gente pode ver que ainda estamos numa tendência mais lateral, né? Temos os fundos aqui ainda estão ascendentes e os topos aqui também não está conseguindo fazer topos mais altos. Já fizemos um topo mais baixo, mas não fizemos um fundo mais baixo aqui com o anterior no semanal. Então no semanal a gente pode dizer que a tendência do Ibovespa é lateral ou sem tendência, aí cada um, como eu disse, sempre existem essas divergências sobre nomenclatura, na qual eu não me prendo muito. Então aqui temos um topo mais baixo que o anterior, mas não temos um fundo mais baixo, então a tendência no semanal é lateral, né? Mesmo nos fundos principais aqui. E nos topos a gente não teve um topo mais alto que o anterior, então também não estamos em alta. O topo do Ibovespa do último ano aí foi em 73.100 pontos, né? Só perdeu para o topo de 2008, que atualmente está em 74 e alguma coisa, 73.900, 74, mas teve um teste aqui e depois disso o Bovespa se comporta de uma maneira muito lateral aqui, mesmo perdendo suportes e congestionando aqui no fundo, não conseguiu ter movimentos mais fortes, tirando um movimento mais direcional em períodos, né, no dia ou na semana, de uma semana ter um movimento mais direcional mais forte, depois na outra semana já recupera, produz longas sombras. Então tudo isso confirma um pouco a tendência lateral aí no semanal do Ibovespa. Olhando mais perto no diário, como a gente estava, já produziu tivemos um candle aqui totalmente fora da banda de Bollinger no meio de setembro. Depois disso, um movimento bem claro descendente aqui, testando média e perdendo suportes. Então o Bovespa está em cima de outro suporte importante, que é esses 55, 56 mil pontos aqui, né? Então pelo excesso de topos e fundos, pelo excesso de congestões aqui, a gente pode dizer que é uma zona também importante, e a zona principal nos 52 mil pontos, olhando pela simetria, olhando pelo comportamento do mercado, olhando para o desânimo, olhando por tudo, aparentemente o Ibovespa tende a vir testar esses 52 mil pontos, 52.500 aqui, né, até antes do final do ano, antes da subida final. Mas, olhando por simetria, esse teste dos 52 mil pontos prevê um congestionamento aí de 1 ou 2 meses, né? Aqui prevê, não gosto de usar essa palavra, mas fica sendo assim. Tem pelo menos uma congestãozinha antes de pegar fôlego para subir e testar de novo os 70 mil pontos aqui, ou 69 mil, que é esse topo anterior aqui, esse topo principal, 69 mil pontos. De qualquer maneira, todas as indicações, vamos dizer assim, não são tão animadoras, né, em nenhuma das leituras. No mínimo, o Ibovespa vai ficar congestionado de lado, ameaçando perder esse suporte, e congestionado atualmente entre 60 mil, 55 mil e 60 mil pontos, apesar de termos aqui um dia de movimentação que saiu desse range, né, essa congestão aqui anterior saiu desse range, mas não sustentou lá em cima e voltou para dentro dessa faixa dos 55, 56 até os 60 mil pontos. Essa é a situação do Ibovespa. Se a gente olhar o nosso querido Dow Jones aqui, depois do teste, só mantendo a rotina do Collor aí, que ele sempre fala, depois do teste 2 vezes aqui dos 13.000, 13.600 pontos, chegou a congestionar, chegou a fazer um teste nos 13.600, não sustentou, perdeu a congestão dos 13.300 aqui, que era um topo anterior também, e depois disso caiu, congestionou, caiu de novo. Quando eu falo caiu, significa perdeu o suporte de novo, e hoje vem produzindo mais um dia negativo. Aparentemente só teríamos suporte claros nos 12.500 aqui, 12.400, seria um suporte mais claro, e o suporte principal, o fundo, antes da subida em 12 mil pontos,
que é para onde parece que o Dow Jones está se direcionando. Eu sei que muita gente não gosta de comentar o Dow Jones, mas são as 20 empresas mais importantes para os caras, então acaba sendo uma direção mesmo, uma bússola, mas só serve se você operar o Dow Jones. Se você não opera o Dow Jones, você tem que olhar o Ibovespa. O Dow Jones é só uma bússola de como está o humor lá fora, só serve para isso. Se você não opera a DR, se você não opera no mercado americano, tem que se concentrar aqui no Ibovespa. O pastor faz várias solicitações aqui. Ele comenta, acho que é um comentário, o OGX compra nos 4,50. Podemos dar uma olhada em OGX rapidinho. Lembrando que eu só estou usando aqui esse programa porque o meu Shark eu acabei de instalar e ele não se comportou bem. Então estou apanhando dele ainda, mas vamos resolver. Eu tenho problemas com programas novos. Atualizou o Shark e ele não se deu bem comigo. A OGX estava produzindo essa congestão de fundo aqui, né? E depois da perca do suporte em 5 reais, suporte que a gente já tinha comentado em outros programas, nos outros bate-papos, chegou a perder com um candle direcional bem forte aqui, com volume até não acima da média, mas não tanto. E depois da perda desse suporte aqui, voltou a congestionar. Então temos aqui uma resistência de curtíssimo prazo em 5,5 e um suporte em 4,38. O comentário do pastor é: OGX compra nos 4,50. Eu só ficaria tentado a comprar OGX se ela congestionasse mais um tempo aqui em torno dos R$5, 5,05, ou algum candle de reversão fora da banda, não sei o que, próximo dos 4,38 aqui, né? 4,38 é 4,30, deixa eu ver quanto que é isso. 4,38 é a mínima. Então qual que é a história? A média de 21 está para baixo, as bandas estão para baixo, está fazendo uma congestãozinha. Perdeu os 4,38, é uma venda de rompimento. Superou 5,05, é uma compra de rompimento. Para você que opera retorno à média, o range aqui é muito apertado, meu. Esses 10% aqui, esses 50 centavos, é muito apertado para a volatilidade que ela está tendo agora. A OGX está com a volatilidade histórica de 22 períodos em torno de 57. Então o stop acaba ficando muito longo, você acaba tendo que colocar um stop muito longo para ficar no trade. Mas de qualquer maneira, uma compra de suporte seria em torno dos 4,38 e uma compra de rompimento de resistência nos 5,05, 5,07, 5,08. Essa compra nos 4,50 que o pastor falou aqui, eu não estou muito vendo onde ela se encontra. Mas tudo bem, para mim, no caso aí, o 4,38, 4,40, 4,50 é tudo a mesma região, é uma compra de suporte. Mas a gente sempre lembra que um ativo que está em tendência de baixa, perdendo uma congestão tão longa assim, podemos interpretar, se a gente olhar aqui, podemos até interpretar isso aqui como um pullback, encostou na média de 21, isso aqui está pronto para perder suporte. Então o caminho mais esperado, não sou de fazer futurologia, o caminho mais esperado é que a OGX perca esse fundo. Mas eu não opero o que eu espero, eu opero o que está acontecendo. Perdendo 4,38 seria uma venda de rompimento e superando os 5,05 seria uma compra de rompimento, se bem que aparentemente está mais para, olhando só sem querer adivinhar muito, está mais para perder esse suporte pela tendência de baixa que ela se encontra do que para romper essa resistência. É só um achismo, não tem nada de previsão nisso. Os volumes continuam em torno da média aqui, não tem nenhuma dica de volume. A média de 21 apontada para baixo e perdeu essa congestão longa aqui, fazendo topos e fundos descendentes, uma perna longa aqui de descendente. Hora que ela subir, ninguém vai perceber, né? Como sempre. Então, quem opera retorno à média comprando suporte, quem opera rompimento espera romper a resistência. Perda de suporte é uma venda de não sei se está, uma venda, né? Porque acabou de encostar na média de 21, perde o suporte, a perda da mínima de sexta-feira passada, é isso?
A perda dos 4,65 aqui hoje já seria um indicativo de iniciar o processo da venda, né, que seria a mínima de tanto 5 candles, 6 candles aqui, já dava para iniciar metade da posição de venda nela hoje, com uma primeira parada aqui nos 4,38, 4,35 e o rompimento desses 4,38 adicionar posições de venda. Então o AGX por enquanto só na venda, só fazendo taxa, já que a volatilidade está alta, as taxas estão bem interessantes no AGX para quem trabalha com opções aí. No chat de segunda-feira o Roxo comentou que tinha algumas opções de OGX que estavam com 5, 6% de taxa para 5, 6% de proteção. Acaba sendo bem interessante essa estratégia. Então, como eu sempre recomendo, quem trabalha com Petro, com Vale e com OGX, com BMF, ou seja, os ativos que têm opções, é aconselhável utilizar opções para fazer hedge ou para fazer algum tipo de leve alavancagem, uma alavancagem mais sob controle aí. A próxima que o pastor comenta aqui é YouTube e CEMIG. Dois setores que estão apanhando muito nesses tempos aí, né? O setor de bancos e as elétricas, por intervenção do governo, na taxa de juros, nas tarifas, na indenização, enfim, não interessa nada isso para mim. O que no Itaú Unibanco que eu estou vendo é esse pseudo topo duplo aqui que a gente já havia comentado no outro chat, né? O topo aqui em torno de 34,90, com a máxima em 35,50. Fez um fundo em 31,19, 31,20 aqui, o que pelo desenho que parece é que ela perdeu esse fundo e chegou e fez um pullbackzinho, fez um outro fundo mais baixo e voltou para testar o suporte pedido como resistência, e aparentemente num prazo um pouco mais curto aqui está lateralizando entre 31 e os 28. Só teria compra aqui no rompimento desses 31, 31,50 aqui, com possível novo teste dos 34,80, 34,90 aqui em cima, mas aparentemente também entrando numa tendência um pouco mais lateral aí, 29,15 e esse aqui 28 e 28,15 também. Aqui chegamos a ter um teste, né, mas já teve uma recuperação, bateu na banda de baixo de Bollinger, bateu na banda de cima de Bollinger, não sustentou-se em nenhum do direcional para nenhum lado, e agora aparentemente congestionando em torno desses valores. Essa aí tá o Unibanco. A próxima que o pastor falou aqui, a CEMIG. As elétricas continuam péssimas, né? Assim, cheio de incerteza. É preciso compreender, vou colocar minha carga aí. É preciso compreender que normalmente o pessoal da bolsa, o mercado já é bem imprevisível, já é bem caótico. Então o pessoal da bolsa não gosta muito que trabalha com renda variável, não gosta muito de novidade, né? Não gosta muito de indefinição. Mudar a regra do jogo no meio traz uma certa insegurança, por isso ocorre uma fuga do papel. Para quem pensa num prazo um pouco mais longo, de repente pode ser uma oportunidade de comprar uma CEMIG, uma Eletropaulo mais barato. Mas no prazo mais curto, ainda tem muita indefinição no setor. Mas o gráfico vai acabar mostrando para a gente a hora que essa preocupação, essa insegurança se dissipar. O único conselho se você é investidor, se você pensa num prazo um pouco mais longo, não adianta ficar olhando o gráfico de 15 minutos. Né? Só vai passar estresse, vai passear com a família, vai no Play Center, não, Play Center não existe mais, desculpa. Vai passear no Parque do Ibirapuera, vai passear na praia, que ganha mais do que ficar olhando um gráfico de 15 minutos de uma empresa ou de um setor, no caso, que está passando por algum tipo de mexida, né? Um setor que deu uma mexida aí qualquer, por seja qualquer motivo. Mas voltando ao gráfico, né? Esse é o gráfico que a gente está olhando, o gráfico da CEMIG. Pode estar fazendo uma cunha, pode estar fazendo um monte de coisa. A real é que temos já um topo mais baixo que o topo anterior, e aqui a gente está testando o fundo de 22,90, 22,91 quebrados, 22,96 aqui no caso. É isso, né? 22,96. 22,96. Ou seja, a gente está testando os R$23 como suporte aqui. Chegou a perder nesse dia, dá uma aumentada aqui se não tiver. A CEMIG chegou a perder o suporte em fechamento nesse dia, mas já reagiu
teoricamente fez um fechou fora, fechou dentro, mas a distância da média não é tão alta assim a ponto de dar para ser tradeável, né? Existe isso, tradeável, não sei. Mas enfim, de ser possível montar algum tipo de estratégia aqui. Para quem trabalha no curtíssimo prazo, o rompimento da máxima de hoje poderia gerar um trade rapidinho com um destino na média de 21 aqui, mas tem coisa mais fácil para operar. Então, como eu disse, eu não gosto muito de desafio, série desafio. Então aqui ela chegou a perder o suporte em fechamento e agora congestiona para decidir que lado vai. A média continua apontando, chegou a dar uma lateralizada, mas virou para baixo de novo. Não tem muito o que fazer no papel. Mesmo se fosse para operar um rompimento ou um retorno à média, teria que esperar um rompimento quem opera rompimento já teria vendido aqui e ainda não teria estopado. Mas de qualquer forma, para mim, olhando de uma maneira mais simples, ela parece estar mais lateral do que necessariamente caindo. Depois do grande gap aqui, da tentativa de retornar e não conseguir, ela está lateralizando, formando uma área de deriva, né, que o pessoal gosta de falar, mas aparentemente uma cunha assim. Então tem que esperar e ver quem gosta de operar figura, dá para tentar fazer essa operação aqui de tentar operar essa cunha, mas operar figuras nunca é fácil, né? Tá mais com o canal de baixa mesmo, né? Ou se a gente mudar aqui, né? Podemos ter essa visão e podemos ter esta visão. Aí vai da aposta de cada um. Assim é uma cunha, né? Assim é uma cunha, assim é um canalzinho de baixa, mas como olhando o anterior aqui, ela faz forte movimento e aqui ela já retorna, ela faz um forte movimento para cima, congestiona, chegou a ter dias mais direcionais e agora está congestionando. Se ela seguir os exemplos anteriores, ela continua caindo, mas como eu disse, não tem que prever nada, é só esperar. Quem gosta de operar num prazo um pouco mais curto ou num prazo um pouco mais longo, quem for fazer investimento ou fazer algum tipo de hedge. Outra que o pastor falou, Eletropaulo. Estou falando do pastor aqui porque só tem as dele. Se alguém tiver qualquer outra dúvida, por favor. Eletropaulo, depois do longo período de queda, chegou a ameaçar congestionar aqui, testou o suporte, não fechou abaixo do suporte e depois aqui acabou perdendo o suporte, continua a ladeira abaixo. Podemos considerar que fez um fechou fora, fechou dentro. A distância da média já é bem mais interessante aqui, se bem que o fechou fora, não tivemos um longo candle preto aqui, fechando mais de 10% fora da banda de mais 10%, mais de 10% da volatilidade fora da banda de Bollinger, mas de qualquer maneira isso aqui é um fechou fora, fechou dentro. Só o volume poderia ser um pouco melhor para se encaixar no setup. Para quem entrou ontem no fechamento de um fechou dentro, objetivando aqui a média de 21, o stop está um pouco abaixo dos 13,80 ou 13,90. Vamos ver, deixa eu ver quanto que é isso. Isso, stop abaixo dos 13,90. Aparentemente é outra que tende a congestionar aqui, mas um suporte de um candle não chega a ser muito forte nem nada, apenas um stop para quem entrou no fechou fora, fechou dentro aqui, de retorno à média. Pela distância da média de 21, o que dá para pensar em fazer com ela seria um retorno à média aqui na estratégia do fechou fora, fechou dentro, se bem que o volume não está tão atrativo, não chama tanta atenção aqui. O pastor outra coisa falou, qual é o alvo máximo de lame para o médio? Pô, pastor, eu vou ser sincero, cara, você sabe que eu não gosto de fazer esse tipo de previsão. Eu não sei, eu acho que eu posso, qualquer coisa que eu falar pode ser um chute, então eu prefiro comentar sobre alguns setups, alguns comportamentos que ela pode tá tendo. Alvo máximo, não sei, alvo máximo é o infinito, né? Para baixo é zero e para cima é o infinito. O que tá claro aqui na lame é que ela tá numa tendência de alta, já faz, vamos dar aquela, desde esse fundo aqui em torno dos 11,20, 11,15, em que data que é essa? Deixa eu ver. Desde maio, né? Quando ela rompeu esse triângulozinho aqui de fundo, ela dá aquela esticada, congestiona, eu já comentei isso num outro chat, dá uma esticada, congestiona,
aqui perde um suporte, congestiona, mas ela olhando o gráfico, olhando a média de 21, olhando as bandas em Bollinger, ela está numa tendência de alta desde esse fundo aqui e não perdeu essa tendência de alta em nenhum momento, apesar dos breves momentos aqui, quase um mês congestionado, ela ainda não perdeu. O que está parecendo, né? Hoje a gente fez hoje ela teve um grande volume, um volume bem acima da média dela, né? A média dela é 22, 23 milhões, hoje ela movimentou 51.800, então um volume bem acima da média, com um candle de indefinição, então a briga foi boa, vamos dizer assim, entre os comprados e os vendidos. O que a gente pode fazer é uma entrada mais audaciosa nela, um fechamento acima de 18 reais, né? Fechando acima de 18 reais já poderia entrar com metade da posição. Está bem próximo da média de 21, as bandas estão paralelas, aparentemente estão segurando um pouquinho os preços. A máxima nesse candle aqui foi 18,22, então metade da posição com fechamento acima de 18 e a outra metade no rompimento dos 18,22, que é a máxima do candle preto aqui, e em fechamento a máxima é 18 reais. Rompeu para 18, rompeu acima de 18, compra, stop por enquanto para quem já está com lucro na operação, stop abaixo dos 17,20, né, que seria esse candle aqui da congestãozinha, né, para quem já está com lucro em alguma operação. De curto prazo o stop é esse, de um prazo um pouco maior o stop 16,35, 16,30 para quem segue aí a longa tendência de alta que ela está e vai puxando o stop pelos fundos anteriores para não sair de um trade simpático. Estratégia de rompimento, essa que eu passei aqui para vocês. Os limites aí seriam o 16,37, entre 16,35 e 16,40 aqui, seria o fundo, ou seria o suporte da congestãozinha de topo aqui. Lembrando que congestão de topo é sempre bom de operar, seja para cima ou seja para baixo, só tem que ficar mais esperto. Outra que o pastor pediu foi BPNM4, que é o Pan-Americano do Sirvo. Banco, o setor de banco continua enroscado, né, bem volátil. Esse é um banco menor, o volume bem não tão bom assim, um volume de 1.200.000, difícil fazer, tem que tomar cuidado com, hoje por exemplo movimentou 450 mil, temos que tomar cuidado com essas de menor liquidez, né, de fazer inferências estatísticas nela, porque análise técnica, análise gráfica, quando você trabalha com volume, quando trabalha com estatística, a gente precisa de dados. Quanto mais dados, mais confiável a análise que você faz, as conclusões que você chega. Um ativo que tem, se bem que a média dela é 1,5 milhão, já seria operável, vamos dizer assim, pelos meus critérios, né? Mas hoje fez um movimento bem baixo, fez um candle bem baixo. O que dá para falar nela que ela está na borda, né, na parte de baixo, na banda de Bollinger inferior, e fazendo vários candles de um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Fica difícil a gente fazer qualquer tipo de inferência nela com uma movimentação tão baixa, mas aparentemente fazendo topos e fundos descendentes aqui, congestões e perdendo a congestão, média virada para baixo, não seria bom estar comprado nela. Se bem que quando cai, esses ativos de mais baixa liquidez desaba mesmo, então tomar cuidado. Para quem está posicionado nela de curto prazo, um stop seria abaixo de 4,40, 4,45 aqui, mas pela baixa liquidez é bom ficar mais esperto com ela. Não gostaria de estar comprado nesse papel com a média virada para baixo e tendo pouca movimentação. Outra que o pastor pediu, GGBR3, é isso. Setor de siderurgia também apanhando, para que, se a gente olhar aqui, ela vem de uma longa congestão, né? Já faz algum tempo que ela está em torno desses valores aí. Ameaçou fazer uns zigue-zagues aqui para cima, uma leve tendência de alta, mas a média já virou para baixo também junto com a banda de Bollinger, está assentada aqui em cima da média de 200 aritmética, e essa congestão dos 14,40 até os 16,50, se bem que teve um teste aqui, tivemos até um pseudo falso rompimento aqui anteriormente. Não está também
não está também bonita. Aqui está mais para quem acredita numa compra próximo do suporte, mas ela pode dar uma baixadinha, que é chegar próximo das mínimas, mas essa região aqui, nós tivemos a confluência de topos e fundos anteriores, pode ter alguma reação aqui, mas assim como a outra que a gente viu, topos descendentes, fundos descendentes, tendência de baixa no curto prazo, apesar de no prazo um pouco maior ela está numa tendência mais lateral. Também não está tão interessante, não tem muito o que fazer com ela. A próxima aqui que o pastor, para finalizar, as duas Usiminas. Não sei se justifica muito ter duas Usiminas, né? Já que praticamente uma segue a outra, só se for para explorar distorções em long and short. Mas vamos lá, eu vou falar das 5, que fica mais fácil. Assim como todas as outras ações tivemos depois do setor, a gente teve um fundo aqui que marcou o fundo do ano em julho, uma subida, fechou fora, fechou dentro, congestionou, rompimento, e aqui a gente teve uma estratégia de retorno à média ao contrário, já cheguei a comentar, um fechamento bem longe da banda de Bollinger aqui, já seria vender metade, fez um candle em definição preto, venda da outra metade, a perda da mínima, venda da outra metade, 3 metades. Na verdade é o contrário, né? Eu faço um terço, mas para vender pode ser meio a meio, aqui já seria a venda dela, vender nesse dia que fechou na máxima pela distância da banda de Bollinger e distância da média, e a segunda metade, a perda da mínima, que também já indicaria o caminho a seguir. Atualmente congestionado, né? Temos, para quem quiser a congestão mais ampla, entre a máxima aqui de R$12,95 e R$13 e a mínima de R$9,38. Ameaçou perder, né? Chegou a perder aqui uma congestão, mas ela perde e congestiona, volta para dentro, perde e congestiona, deu uma subidinha, testou a banda de Bollinger aqui, as bandas estão bem estreitas, a média está bem próxima, também uma tendência mais lateral. A verdade é que o mercado como um todo está no aguardo aí do desenrolar das coisas tanto internas quanto externas, tanto do governo aqui com as elétricas e com o banco, como do cenário externo na Europa. Então, quando a gente tem esse tipo de cenário, a gente começa a visualizar esse tipo de candle, né? Um monte de candle de indefinição aqui, um monte de candles de dúvida, esses dias mais indefinidos aqui, né? Se bem que a Usiminas teve alguns dias mais direcionais recentemente, tanto para cima quanto para baixo, mas a maioria dos dias são dias mais travados. Se tivéssemos opções de Usiminas, para quem trabalha com lançamento coberto ou coisas do gênero em Usiminas, seria bem interessante, né? Pelo tanto de tempo que ela fica de lado, aí, apesar de termos dias mais direcionais. Para Usiminas 13 é a mesma coisa, não tem tanta diferença, talvez mude os patamares, mas a Usiminas 3, só para deixar registrado, trabalhando abaixo da média de 200 ainda, o que não é um cenário muito simpático para o papel, mas ela teria que adquirir mais força para subir. Olhando no fractal, se a gente olhar se a gente olhar essa parte aqui, deixa eu conseguir trazer. Se a gente olhar esse fractalzinho aqui do fundo para esse aqui que a gente está vendo, existem algumas semelhanças, mas perfeitamente explicável. Depois do movimento para baixo temos a reação, temos movimentos de impulso. Então aqui a gente estaria no movimento de perda de suporte ali, meio acumulando. A gente pode até colocar a acumulação para ver aqui depois, mas abaixo da média de 200 tem que ter muito mais força para efetuar algum movimento mais direcional para cima. A volatilidade já chegou a números mais em torno de 70 e agora está em torno de 53, chegou a 73 aqui. Então vai acalmando, cada congestão dessa que tem, a volatilidade vai caindo um pouco e precisa cair muito ainda para produzir algum tipo de movimento mais forte. Então matamos a do pastor. O Moretti falando em elétrica, você poderia comentar Eletri 3. O que dá para falar das elétricas é
indefinição, né? Como eu disse, o pessoal não gosta, o pessoal do mercado não gosta muito de indefinição, então quando tem qualquer indefinição mais forte aí, eles tendem a se desfazer dos papéis. Eletri estava numa congestão aqui, ameaçou romper a congestão para cima, não sustentou, e desde do meio de agosto vem caindo um pouco mais forte. Tivemos uma longa perna de baixa com vários candles fora da banda aqui, longe da média, que poderia ter acionado algum tipo de retorno à média aqui, mas a perda do suporte e outro candle fora da banda, outra congestão, média virada para baixo, abaixo da média de 200, produzindo congestões e perdendo essas congestões, e desde o começo do mês agora de novembro, né, isso aqui é o começo de novembro, desde o começo de novembro, uma queda um pouco mais significativa. Aqui a gente até produziu um fechou fora, fechou dentro. Quem entrou nesse fechou fora, fechou dentro, que ainda está com o stop abaixo de 9,21, 9,20. Hoje tivemos um dia mais direcional. Aqui se encaixaria mais no fechou fora, fechou dentro clássico, que a média está um pouco mais interessante aqui, né? A média 16 milhões, aqui ela movimentou 26 milhões, então quase o dobro, né? 1,8 acima, 80% acima da média de volume, produzindo um candle de reversão ontem aqui mais forte, um martelinho, sei lá como é que chama isso. O máximo que a gente pode dizer a compra seria no rompimento da máxima, uma compra ousada que foi no fechamento de ontem pelo volume, pelo martelo, pela distância da média de 21. Metade da posição, só hoje a gente não teve o rompimento da máxima, o stop continua abaixo da mínima do candle de ontem, 9,20 ou um pouco abaixo para quem gosta de segurança. Hoje a gente teve mais um dia direcional para baixo. Aparentemente precisamos apostar aqui se a média vai chegar mais rápido no preço, se os preços vão retornar mais próximo da média. É isso, Moretti, o que tem para falar de Elet 3, que tirando que está num setor que está enroscado aí nesses últimos dias. Então toda a parte de elétrica aí, eu não sei, para quem gosta de analisar a empresa, ver qual das elétricas são empresas boas, o que tem mais potencial aí, e pode fazer um investimento com um prazo um pouco mais longo, desde que não mudem as regras do jogo. De novo, a gente tem que, para quem é investidor, tem que ficar atento a esse tipo de coisa, né? Separar o que é notícia de informação, né? A informação é que as elétricas estão num período conturbado. É isso. E toda vez que tiver algum tipo de mudança da regra do jogo, seja de legislação, seja de algum tipo de imposto ou de taxa do governo, para quem é investidor tem que ficar atento a isso, assim como a liquidez das ações que o pessoal acaba, vamos dizer, apostando nelas ou usando elas como uma caderneta de poupança. Acho que tá bom, né, Moretti? Tá bom, já falamos. O Marcão, nosso amigo, freguês, né, cliente aqui, telespectador assíduo do bate-papo Estratégias Quantitativas, pediu pra gente dar uma olhada em Pomo 4, São Martinho e Ambev. Duas small caps e uma caderneta de poupança. Vamos lá. Primeiro, vamos na Pomo. Como eu sempre digo, eu gosto muito de Marco Polo. Acho uma boa empresa, uma boa small cap para quem gosta. Tem uma movimentação interessante de volume, então bem melhor do que aquelas que a gente tinha comentado antes, de 1 milhão e pouco, o Banco Pan-Americano. Ela tem uma média de 13, 14 milhões de movimentação financeira. Hoje movimentou 7.500. Como eu tinha falado já da outra vez, né, Marcão? Ela continua naquela congestãozinha de topo aqui. Dá pra gente até brincar de desenhar um canal nela, né? Mais ou menos nesse tipo. Ela tinha feito um rompimento aqui, uma fechação aqui, fechou um dia acima do topo anterior, já teria dado uma entrada, mas essa entrada teria estopado porque ela voltou para dentro, voltou para dentro, ela voltou para dentro da congestão aqui anterior que ela se encontrava. E a congestão é mais ou menos dentro desse canalzinho que a gente está vendo aqui. Como todo o resto, ela está fazendo uma congestão de topo, né? Assim, é nítido que ela está numa congestão de topo. Eu preferia estar comprado nela do que numa elétrica, pelo menos num curto prazo aí falando. Daqui a um tempo eu não sei, né? Quem certo que sabe, eu digo que está mentindo.
mas ela continua nessa congestão de topo aqui, não chegou a perder fundo, né? Ela testou ali o fundo de curto prazo, mas para quem gosta, a congestão de topo seria mais ou menos aqui, né? Um stop, ela pode vir testar até esse fundo aqui sem desconfigurar o que a grande tendência de alta que ela faz. Aqui ela já fez uma correção um pouco mais aguda, reverteu, rompeu o topo e agora está congestionando de novo. É uma que pode sempre dar trade de congestão, né, assim, aqui de rompimento. Aqui ó, ela rompeu essa pequena congestão de uns 20 dias anterior e agora ela continua sambando aqui entre os 12, 13 reais e os 11,50, que é essa congestão de topo. Atenção para qualquer rompimento dessa fase. Aparentemente o que a gente olha pela média aqui, a média continua ascendente, se bem que levemente ascendente. Hoje tivemos um dia mais negativo que deixou a média mais horizontal, só apenas confirmando a congestão. O mercado inteiro derretendo, ela congestionando em topo, só tem que ficar esperto na perda aqui em fechamento dos 11,50, que seria um aspecto negativo para a Marco Polo especificamente. A próxima que o Marcão pediu foi São Martinho, SMTO. Essa já não é tão líquida como as anteriores, fazendo um desenho bem parecido com a Pomo, com a diferença que não é tão no topo assim, não foi um rompimento de topo como a Marco Polo. Aqui a gente olha o topo dela em torno de 26,65, vamos ver quanto que é isso aqui. 26,65. 26,65 é o topo. Ela chegou a fazer o topo de curto prazo aqui, 26,10, e depois 3 dias um pouco mais enroscados aqui, mas continua tentando, congestionando no topo. No mesmo caso da Marco Polo, ela vem de uma tendência de alta não tão clara assim, mas a média está horizontalizando também, sugerindo algum tipo de congestão. Ela está um pouco mais feia que a Marco Polo, porque ela chegou a romper e não se sustentou e perdeu a congestão aqui depois de ter rompido o topo. Ela congestionou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uns 10 dias, mais ou menos, entre 8 e 10 dias, e perdeu os R$25, R$24,90 aqui, voltando para o patamar anterior de congestão, que é esse aqui, né? Entre 24,80 e, sei lá, 22,80. Esse range aqui, ela voltou para dentro disso. A expectativa é que ela pode vir, pelo menos, testar o fundo imediato aqui em 23, 23,50, que é a banda inferior de Bollinger e o fundo anterior da congestão, para a qual ela acabou de voltar. Tendência lateral, qualquer tipo de perda desses suportes aí teria uma indicação negativa aí para o papel. E a última que o Marcão pediu foi Ambev, Ambev 4, Ambev, não, vamos de novo, vamos ver se eu consigo, vai dar certo, eu tô com um problema com os computadores, acho que eles não gostam mais de mim. Aqui, Ambev 4, uma bela, né, empresa aí que não para de dar lucro, impressionante, é uma máquina de fazer dinheiro. Depois da longa congestão que ela se encontrava aqui, ela chegou a romper esse patamar dos R$80, R$81, e está testando pela terceira vez esse patamar de R$81 aproximadamente como suporte. A perda desse patamar de R$81 aqui seria, onde ela está sambando aqui, seria uma indicação mais negativa para o papel, né? A gente está vendo aqui que é um topo anterior, já foi um topo anterior também. Então essa região até os 80, eu diria, entre 80 e R$81 aqui, é uma região de briga, né? Uma região de suporte. A perda dessa região seria um sinal negativo. Ela está bem acima da média de 200 aqui, né? Ao contrário da maioria do mercado, ela está trabalhando acima da média de 200, rompeu uma congestão de um prazo um pouco mais longo, e agora está fazendo uma congestãozinha de um prazo um pouco mais curto, há um mês e meio. Ela está ameaçando aqui ver se Cágua sai da moita aqui nessa congestão de cima.
de qualquer modo continua sendo uma boa empresa. Se você confia em Ambev, uma compra no suporte em torno de R$8, com stop um pouco abaixo da mínima do candle aqui, 80 e algumas coisas, e um rompimento só acima dos 85, 86 reais aqui, configurando uma estratégia de rompimento. O lado negativo é que ela já fez vamos chamar isso aqui de topo, mas ela já fez um topo mais baixo que o anterior e já fez e está tentando fazer um fundo mais baixo que o anterior. Apesar de termos aqui uma fechada abaixo, que poderia ter acionado alguns stops aí, ela fez um dia de dúvida e um dia mais direcional para cima, e hoje outro dia de dúvida. Então fica até, vamos dizer, fácil assim para colocar stop. Quem está comprado nela seria um stop abaixo de R$80 e vir buscar ela próximo dos 75 ou até mais embaixo, que é o fundo dessa congestão, que se ela não sustentar essa congestãozinha, ela volta para dentro dessa congestão zona anterior aqui, com vários suportes e resistências intermediários. Não dá para adivinhar, a média começando a ficar horizontal, se bem que hoje já deu uma embicadinha para baixo. Então média de 21 embicada para baixo, para quem está comprado significa que a perda da mínima do candle ou um pouco abaixo da mínima do candle, ou para quem quiser o fundo da congestão aqui em 80 e 30, é um sinal negativo, fechar posições ou entrar na venda. O Marcão pediu CCRO, CCRO3, rodovias também está todas congestão de topo, né, Marcão? Você de olho para ver se vai dar uma rompidinha para você entrar, né? Ô homem que gosta de rompimento, meu Deus do céu. Mas não tem nada de errado, pelo contrário, certo tá ele. Operando só ações que estão em alta, bem mais fácil do que operar aquelas tranqueiras, ou pelo menos operar comprado em tendência de queda não dá. Aquelas elétricas, bancos, essa história só daria para operar vendido, ou pelo menos travado, ou pelo menos comprar na resistência, comprar no suporte e vender na resistência se tiver uma tendência mais lateral. Aqui a gente vê a CCRO testando o topo anterior em 18,80, tem um fundo intermediário em 16,70 e o fundo aqui principal em 15,70. Está mais próximo do topo do que do fundo, está próximo da média de 21, os candles acabam sendo pequenos, o volume interessante também na média ultimamente, mas média virada para cima e brincando de romper. Só tem um rompimento acima dos 18,77 e 18,80, e lembrando que todo rompimento tem que ser com candle direcional, tem que ser com candle com volume acima da média para se configurar um rompimento mais interessante. Aqui é só uma congestãozinha, temos congestões em vários time frames aqui, né? Temos essa congestão que foi desde o começo de outubro, né? entre 18,43 aqui e 17,43, uma congestãozinha de R$1, e aqui ela está congestionando faz 4 ou 5 dias também, com um range bem pequeno. Então a gente precisava aferir se está tendo uma distribuição ou está tendo uma acumulação. As bandas ameaçaram se abrir, mas a média está bem próxima ainda, então essa congestãozinha aqui vai se decidir logo para o lado que vai, ou aí é questão de aposta, porque o mercado como um todo está pessimista, né? Existe um pessimismo no mercado como um todo, mas essas empresas assim, CCRO, que não são tão cíclicas assim, são empresas que têm um fluxo de caixa um pouco mais constante, não costumam ter grandes surpresas, a não ser que o governo venha com alguma nova tarifação, com alguma invenção de moda, com alguma mudança de legislação, que sempre acaba afetando essas que têm essas concessões assim. O pastor tem uma pergunta. TG, você concorda que quem está no preju tem que recuperar o preju e depois que recuperar ganhar bem mais do que as taxas antigas do renda fixa agora estão pior? Pastor, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar falar. TG, você concorda que quem está no preju tem que recuperar o preju e depois que recuperar ganhar bem mais do que as taxas antigas da renda fixa que agora estão pior? Eu vou pensar um pouco sobre isso, mas eu acho assim, você não recupera o preju, né? O preju, existem dois tipos de lucro, dois tipos de prejuízo. Existe o preju financeiro e o monetário, né? Um é, você comprou um papel, ele despencou e você não vendeu ainda, então você está no preju financeiro.
O prejuízo monetário é quando você realiza o prejuízo financeiro, ou alguma palavra parecida. Me fugiu um pouco as palavras agora, mas eu dou uma pesquisada, depois eu venho certinho. Então existe o prejuízo de um papel que você comprou mais caro do que ele está agora, e existe o prejuízo do papel que você vendeu mais barato do que você comprou. Então um é um prejuízo realizado e o outro é um prejuízo potencial, vamos dizer. Ambos são ruins, né? Mas o finalizado é que você já assumiu ele, então você já partiu para a próxima. Recuperar o prejuízo, você não recupera. Eu não gosto de usar recuperar porque dá a impressão que o mercado te deve alguma coisa. Então você vai, né, aquela história do eu estava com lucro, devolvi para o mercado. Neurolinguisticamente falando, colocar na cara, neurolinguisticamente falando, o mercado não te deve nada, você não tem que devolver nada para ele, ele não tem que devolver nada para você. O que interessa é, se você definir, se você é um trader, você tem que ter o stop, você tem que ter estratégia, você tem que ter um plano, você tem que cumprir o plano, e quando você perder, por causa do seu plano, você vai saber por que você perdeu. É isso, basicamente é isso. Agora, quando você compra porque alguém falou, ou porque você achou, porque você tinha uma opinião, mas você só tinha opinião para um lado, você não se precaveu das outras oportunidades ou das outras possibilidades que o mercado tinha, que era ficar de lado ou cair, aí é realmente complicado, porque ninguém pode te ajudar, né? Você tem que aceitar o prejuízo. E prejuízo acabou, você aceita e vai para a próxima. Né? Agora, você fazer as coisas erradas, estar com prejuízo e ficar na sinuca, ficar sinucado, né? Que eu acho que a pior situação que existe no mercado é você ficar sinucado, é você ficar vendo as coisas acontecerem e você não quer realizar o prejuízo, você não quer as coisas, tem outros ativos muito mais interessantes, né? Você acha que vai cair, compra dólar, né? Compra contrato de dólar. Você acha que vai subir, tenta entrar naquelas mais defensivas como Ambev, Sabesp, mesmo a CCRO que a gente viu. Agora o prejuízo que eu falo, o pastor falou, o prejuízo que eu falo que eu não realizei, não vendi. Então, cara, você está perdendo a oportunidade. Eu já expliquei no outro programa para você. Você ficar montado num cavalo ruim, você está perdendo outros cavalos bons que estão por aí. Vai ser muito mais difícil você recuperar no cavalo ruim que você está do que mudar de cavalo agora. Esse prejuízo você já tomou, né? Assim, vamos dizer, tinha um amigo meu que falava isso, esse prejuízo já tomou. Você já tomou esse prejuízo. Se você for esperar, por exemplo, se você for esperar a CSN voltar para R$30 de novo, a CSN tem que subir 200% para ela voltar ao preço que ela estava. A Usiminas tem que subir 300% para ela voltar no preço que ela estava. Quanto tempo que vai demorar? Daí alguém que está comprando Usiminas agora, a hora que ela subiu os 300%, o cara ganhou os 300%. Agora, se eu estou com Usiminas agora esperando ela voltar para R$30, R$40, estou montado num cavalo ruim, né? Então, às vezes, você realizar o prejuízo, e daí você tinha que ter um plano para isso, é o que menos acaba doendo, né? Você tem que ter o plano. E outra, já comentei também nos outros programas, desse caso do pastor aí. Então, só para terminar, duas coisas. Primeiro, quando você tem o plano, você tem que definir se você é trader, se você é investidor e o que você vai fazer nas diferentes possibilidades de mercado. Segundo, se você já está numa situação difícil, faça um plano para a sua situação difícil. Olha, se não acontecer tal coisa em tanto tempo, eu vou fazer X. Se acontecer tal coisa em tanto tempo, eu vou fazer Y. E se continuar caindo? E se a Usiminas ou a CSN for para R$5? Ou se o Banco Pan-Americano for, enfim, essas que você tem aí, que você sempre pergunta. E se continuar caindo, o que você vai fazer? Você tem que ter um stop, você tem que ter um limite de dor, cara. Não é possível as pessoas não terem limite de dor. É gostar de sofrer muito. E tem muita coisa boa aí. Você vê, então tá ficando cada vez mais caro, porque mesmo as que estavam em tendência de alta aí, como clara tendência de alta, como a gente viu aqui, a Ambev, como a gente viu a CCRO, já estão congestionando. Então, de repente, essa congestão não dá para saber se é uma acumulação ou uma distribuição. Dá para a gente imaginar, tentar ver algum indicador aí que possa dar uma dica para a gente. Indicador da dica, né? Nossa, péssimo. Mas, enfim, em suma, eu aconselho, o meu principal conselho é, você quer trabalhar na compra, estabeleça critérios de tendência e critérios de entrada e saída comprado. Você quer trabalhar na venda? Estabeleça critérios de saída e de entrada para trabalhar na venda.
Quer trabalhar travado, quer trabalhar com long short, quer trabalhar com opções, estabeleça quais dos ativos que tem opções que você vai trabalhar. E lembra, dá pra gente, é uma maneira simplista, mas dá pra gente estabelecer quase tudo com retorno à média e rompimento. As grandes rupturas são rompimentos, né? A volta à normalidade é um retorno à média. Então, saiba em que ponto da floresta você está. Se você está no meio das árvores, ou se você está na clareira, se você está numa estrada, ou se está numa trilha. Isso é o mais importante. E fazer o plano, cumprir o plano sempre. Outra coisa que ele falou, e eu deixar para proteger pode ser uma estratégia quando recuperar o preju. Até pode ser uma estratégia, cara, deixa para aposentadoria, mas não adianta também ficar olhando o gráfico todo dia. Se você deixou para aposentadoria, usa uma estratégia de acumulação. Então, estratégia de acumulação seria comprar todo mês o mesmo valor dessas que você está no preju para tentar baixar o preço médio. Uma quantia fixa, ou seja, quanto mais ela cai, mais papel você vai comprar. Então, em termos de quantidade, você vai compensar o preço médio. Agora, aí você precisa fazer um estudo, se são boas empresas, se o plano de negócio dela tende a continuar, se o negócio dela tende a continuar a ser interessante e se ela vai continuar sendo uma boa empresa por quanto tempo. Porque vai chegar uma hora, o que eu falei também no último programa foi, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, as blue chips da Bolsa todas já não estão mais na Bolsa. Até tem a Telb, né? Tem a Telebrás, que é ainda que está hoje aí, mas virou meio um micozinho, assim, micozinho é ótimo. Mas virou um mico. Mas tinha Sharp, tinha Varig. Essas eram as grandes empresas da Bolsa 15, 20 anos atrás. Então, o que aconteceu com elas? Sumiram, viraram mico e sumiram. Então, para quem trabalha no longo prazo, e se os Minas virar mico, meu? E se os Minas começar a negociar 100 mil reais por mês? Por dia, por semana? O que você vai fazer? Mesmo você tendo vou deixar para aposentadoria, você tem que ter o critério que vai chegar um momento que essa empresa não vai mais ser interessante. Os Minas você está lá com um monte de papel dos Minas, os Minas vai ser comprada, vai fechar o capital. E aí? Você vai vender no preço que os caras querem? Você comprou a 30, agora está 10 e os caras vão oferecer 15 com 50% de bônus. Você está com 50% de prejuízo e a empresa vai fechar o capital. E aí? Então, tenha um plano. Mesmo que seja um plano de saída, a hora que o barco afundar, você tem que ter o buraco da escotilha aí para sair correndo, mesmo que seja para aposentadoria. E se for para aposentadoria, você tem que fazer preço médio para baixo se a empresa for boa. Como eu disse, de repente as elétricas vão continuar sendo boas empresas e é uma oportunidade de comprar as elétricas baratas, mas aí você tem que conhecer a análise fundamentalista para entender disso e ter critérios de liquidez para saber quando que vale a pena mudar de setor, mudar de empresa, ou mudar e avaliar qual, por exemplo, de todas as elétricas, qual que está mais barata. Tem que fazer análise fundamentalista para ver, ou pelo menos alguma análise de balanço para ver qual é a melhor gerida, quem tem o melhor modelo de negócio, está num lugar melhor, tem mais capacidade de crescimento. E a outra coisa que ele falou foi, e depois que recuperar, ganhar bem mais do que as taxas antigas da renda fixa, que agora estão pior. Então, tem que ter algum tipo de benchmark, né? Por exemplo, se você tem uma quantia de grana que é renda fixa e bolsa e renda variável, o teu benchmark tem que ser o CDI, ou pelo menos uma porcentagem acima do benchmark, é comparação em inglês. Você tem que ter algum padrão de comparação. Então, se eu tivesse deixado no CDI ou na poupança, eu estaria com essa curva de crescimento. Como eu estou administrando minha grana, eu coloquei uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, essa é a curva da minha grana e tem que comparar os dois. No meu caso, como eu invisto, uma boa parte da minha grana está em ações, o meu benchmark seria o Ibovespa. Mas eu posso comparar com qualquer coisa, eu posso comparar com a Petro, posso comparar com... Enfim, tem que ter algum grau de comparação, né? Então, comparação com título público, comparação com CDI, comparação com o Ibovespa, comparação com alguma outra ação que sirva de referência, do tipo, se eu tivesse comprado tudo que eu tenho em Ambev, eu já tinha umas 3 vezes mais do que eu tenho. Mas fazer o quê? Não é sempre que a gente acerta, né? E eu também nunca iria comprar tudo em Ambev. Eu tenho uma parte em Ambev, mas não é tudo. É isso. Eu acho que tá bom, né? 59 minutos já, de uma quarta-feira, véspera de feriado, 18 horas. Vamos pegar se o grosso for renda fixa, só a última do pastor, se o grosso for renda fixa e menos da bolsa, vai referenciar o CDI. É mais ou menos isso. Toda vez que a maioria dos fundos multimercados
a referência acaba sendo uma porcentagem do CDI, tipo 20% acima do CDI, 30% acima do CDI, 10% acima do CDI, sei lá, enfim. É um padrão. Sempre que você mistura renda fixa com renda variável, o padrão acaba sendo o CDI. Quando é renda fixa, o padrão é o tesouro, né? Ou pode ser o CDI também, só o CDI. E quando é bolsa, a referência é o Ibovespa ou algum outro índice, IBRX, IBR50, dependendo da sua carteira. Se você investe em small cap, o padrão é comparar com o IBR100. E se você investe em blue chip, o padrão é você comparar com o IBR16, que nem tem, né, as 16 mais, mas tem o Ibovespa aí que serve de parâmetro também. Aí é bom você conhecer. O pastor está perguntando, NTNB no Tesouro, NTNB no Tesouro, o que você acha? Vem 2004, olha, eu não tô acompanhando o Tesouro ultimamente. Eu comecei a olhar alguma coisa no site do Tesouro. Aquela história é simples. Existem as pré e as pós-fixadas e as diferenças de qual é o indexador ou o desindexador no caso. Aí cada um tem expectativa. Se você acha que vai subir a taxa de juros, você acaba investindo numa pós-fixada. Se você acha que a taxa de juros vai cair, você acaba investindo na pré-fixada. O ideal é comprar meio a meio. Se você acha que a inflação vai subir, compra uma que é indexada ao IPCA. Se você acha que... Enfim, tem que ter análise. Eu não posso falar para você o que eu acho melhor, porque o melhor para mim, muito certezamente, não vai ser o melhor para você. Você tem que ver tanto em quantidade quanto... Eu gosto muito do Tesouro Direto, acho bem interessante, principalmente porque serve como garantia. Quando você for fazer alguma venda ou for fazer alguma operação, ela serve como garantia de margem. Então essa é a grande vantagem do Tesouro Direto. A Banif tem isso aí, você pode abrir o site da Banif lá e tem uma página só com Tesouro Direto, falando das taxas, dos valores, etc. E eu não sou a melhor pessoa para falar de Tesouro Direto. Aconselho você perguntar para o Roxo aí, em algum dos chats dele. Ele pode te falar alguma coisa do Tesouro Direto, mas muito provavelmente ele vai falar, como ele não tem opinião sobre o mercado, ele vai falar, cara, compra metade em pré-fixado e metade em pós-fixado. É isso. Acho que agora encerrou, a gente pode fazer um programa mais... Fizemos um programa um pouco maior dessa vez por causa do fechamento pela véspera de feriado, mas não acostumem não. A história é que eu vou tentar manter os 40 minutos aí, todas as quartas-feiras, às 17h20. Pessoal, obrigado pela presença. Pastor, obrigado pelas perguntas. Marcão, obrigado pelas perguntas. Bom feriado a todos e a gente volta na quarta-feira que vem, após o longo feriado aqui em São Paulo, que na terça-feira que vem também vai ser feriado, que é o tal do Dia da Consciência Negra, se não me engano, então não tem pregão na terça-feira também, para ajudar ainda mais aí a desgraça, né, para quem já está preocupado com o mercado. Mas aparentemente sexta-feira tem pregão, segunda-feira tem pregão, segunda-feira o Roxo falou que fará o chat de opções básico, se tiver gente assistindo, se tiver pessoas interessadas, ele faz. Se não tiver ninguém, ele não vai falar para ninguém. Isso é o que a gente está sabendo. Terça, como é feriado, não vai ter o de long shot. Talvez ele faça algum tipo de reposição em outro dia, para a gente ver as estratégias. E quarta-feira eu estou de volta. Pessoal, obrigado, bom feriado. Valeu as perguntas aí, obrigado pessoal que assiste sempre. Marcão, valeu. Enfim, pastor, obrigado de ter ajudado aí, dando assunto e fazendo perguntas. Espero que eu tenha pelo menos ajudado aí a fazer um comentário de fechamento mais ou menos aí. Não foi no lugar do Collor, mas eu acabei antecipando o meu. Obrigado, senhores, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, bom feriado a todos, abraço, obrigado pela presença.